Oi pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Alan e o vídeo de hoje é um vídeo aí, mais um da série Episódio Extra, né, onde eu abordo um assunto que é ligado diretamente a jogos de tabuleiro, mas eu costumo fazer o review de alguma coisa ou de um evento ou coisa do tipo. E hoje, mais um da série sobre RPG. Eu fiz há algum tempo atrás um episódio da série do Dungeons Dragons, que é uma das minhas séries favoritas of all times, né, de todos os tempos. E eu tô com um material legal aqui, tá? Há algum tempo já eu demorei propositalmente para soltar esse material, porque eu queria ler, entender direito, absorver bem a ideia do cenário, porque ele me cativou desde o meu primeiro contato. Sem muita enrolação, hoje eu queria falar um pouco sobre o livro básico e o guia do jogador de um cenário que, assim, cara, eu tô apaixonado pelo cenário. É o Numenera. Tá? Numenera, lançado aqui no Brasil pela editora New Order. A editora New Order é a mesma do Shadowrun Crossfire, né, o board game, que é sensacional. Tem review aqui no canal, vou deixar linkado aí bem no final do vídeo, naquelas caixinhas que ficam na parte de cima, para quem não assistiu ou não conhece o jogo. E eles também são responsáveis por o lançamento de um outro RPG que eu acho cenário sensacional, que é o Legend of the Five Rings. Tá? Eles lançaram muita coisa, tanto para este lindo aqui, esse maravilhoso, olha o tamanho desse negócio, cara. Esse tijolo aqui, esse bitelo, quanto Legend of Five Rings. Vou falar um pouco sobre o lançamento, o cenário e o que a editora está trazendo para isso aqui. O Numenera, primeiro que ele, cara, olha quem é o autor, Monte Cook, simplesmente um dos cabeças do Dungeons Dragons desde sempre. Tá? O Numenera é o seguinte, ele surgiu nas palavras do próprio Cook, tá? Porque eu fui ler no site lá do cara, sigo ele no Twitter e tal, então até conversei com ele brevemente sobre isso. Da ideia dele de fazer algo na premissa mais básica possível do Dungeons Dragons, porém com uma coisa que ele é apaixonado desde sempre, que é ficção científica. Então, para o pessoal que conhece Dungeons Dragons há muito tempo, vai lembrar imediatamente de Planescape. Né? Planescape era um cenário lá do AD&D, muito tempo atrás, que teve uma arte muito riquíssima, tá? Principalmente na parte visual, ele foi muito trabalhado, e um dos desenhistas favoritos meus dentro do RPG, que é o Tony Di Tirzelli, ele foi um dos caras que mais desenhou, né, para esse cenário Planescape. Planescape, ele era uma colcha de retalhos, né, uma junção de mundos. Então, partindo dessa premissa, não é que ele é copiado do Planescape ou que ele seja feito em cima do Planescape, ele lembra a ideia do Planescape. Numenera é um cenário de ficção científica, tá? Porém com cara de medievalzão tradicional. É meio esquisito, é meio difícil de absorver, mas quando você começa a ler, cara, a coisa vai se tornando tão orgânica, tão boa de aproveitar, que não tem como você não se apaixonar pelo cenário das primeiras páginas, tá? Para quem é fã de Moebius, né, para quem é fã de quadrinhos, ou para quem é fã de Jodorowsky também, recomendo, assim, do Moebius qualquer coisa, tá? Leia qualquer coisa dos álbuns dele, que inclusive saíram aqui no Brasil pela editora Edra, se não me engano. Muitos álbuns em formatão de luxo, principalmente as coisas relacionadas à garagem hermética, que é aquelas viagens do Moebius onde ele mistura tecnologia com coisas medievais, coisas contemporâneas, com temas meio absurdos, assim, que não dá para entender. Para mim, essa é a raiz central desse cenário, ok? E você pegando a parte do Jodorowsky, acho que o que mais me remeteu foi a Casta dos Metabarões. A Casta dos Metabarões, que foi publicado aqui no Brasil pela Devir, completinho, bonitinho, e também a série Incal, que a Devir publicou tanto o Incal quanto antes do Incal, tá? Então tudo mistura a alta tecnologia, mas tem um misticismo muito forte, essas obras que eu citei. Para quem gosta de HQ, eu ficou curioso, são algumas das melhores HQs europeias que eu já tive o prazer de ler. Hoje em dia é um pouquinho difícil de achar, um pouquinho caro também quando se acha, mas vale a pena a leitura. Talvez, se você não encontrar a versão física, uma procuradinha na net aí dá para achar o scan. Voltando para o Numenera. Então você pega todo esse conceito que eu falei de você misturar tecnologia, alta tecnologia, com fantasia medieval tradicional e mistura isso. Isso já foi feito, em Spelljammer, lá no passado, o próprio Planescape, vários outros cenários. Só que isso aqui foi feito de uma maneira tão orgânica que você não sabe dizer direito onde começa a fantasia tradicional, onde começa a tecnologia e onde terminam ambas. Cara, é sensacional, tá? O livro ele conta a história do Nono Mundo, né? Então a história do cenário ela se baseia que existiram 8 mundos antes do nono, e o nono é feito de retalhos dos mesmos. Então você pode andar assim em planícies que elas mudam muito de repente, é como se fosse uma colcha de retalhos, mais ou menos como era o planeta do Beyonder,
no Guerras Secretas original, ou até agora nessa última Guerras Secretas que a Marvel lançou, né? São pedaços de mundos que se juntam e formam uma coisa só. Magia aqui existe à torta e à direito, mas na verdade não é magia, ela é nanotecnologia. Como as pessoas não sabem explicar, então eles dão o nome de magia, né? No cenário nós temos 3 classes de personagem, tá? Eles também lançaram esse livrinho aqui, ó, que é o Guia do Jogador, também escrito pelo próprio Monte Cook. E eu aconselho até mesmo você comprar primeiro esse livro, ou tentar ler ele primeiro, porque olha, ele é super fininho. Você vai, comer isso aqui, tá? Você não vai ler, você vai comer isso aqui, porque a leitura é non-stop, muito bem diagramado, seguindo a linha padrão, né, dos livros que a gente está acostumado aqui no Brasil, tipo os do D&D, tá? E ele dá uma ideia muito geral do que é o cenário, como funciona, como anda magia, psiquismo, tecnologia, né, armamentos ultra avançados, ó, a arte do jogo, cara, é belíssima, é um trabalho assim, meu, sensacional. E aqui nós temos assim, praticamente 3 classes de personagem, né? Nós temos os Glaives, ou Glaives, não sei qual é a pronúncia correta, que seriam os tankers, né? O típico guerreiro pesado, truculento, fortão, né? Então são tipos de personagens que são mais direcionados à pancadaria explícita. Nós temos os nanos, que seriam, propriamente dito, os magos, né, ou feiticeiros, lembrando lá do D&D 4ª edição, aliás, 3ª edição. E temos os Jacks. Né? O Jacks eu achei muito bem sacado, porque Jacks lembra a palavra em inglês Jacks of all trades, que seria uma espécie de faz-tudo. É exatamente o que eles são aqui, eles são um mix de ambos. Ele é uma mistura de guerreiro com mago, o famoso Ranger, né, para quem está acostumado com D&D. E o livro dá ótimos exemplos de como funcionam, né, os personagens, tanto com o jogo, e como no desenrolar de uma partida, como eles funcionam no cenário. Então assim, o livro, tanto esse aqui, o Guia do Jogador, quanto esse tijolão aqui, que é o meu, então, me apaixonei lendo o cenário, tá? Eles descrevem bem como é que os personagens funcionam, tá? Agora aqui é o seguinte, ó, as criaturas, cara, é uma viagem de tudo que você puder imaginar dentro da ficção científica, ok? Sim, é muito, muito legal. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa bacana aqui pra mostrar. Olha aqui, ó. Cara, tudo que você imagina... Assim, eu falo muito de Moebius quando eu penso nesse livro, porque pra mim é o único exemplo visual que eu consigo arrumar que consiga exemplificar esse cenário. Entendeu? Se você pegar um HQ do Moebius e ler, você vai entender e absorver no Menera de uma maneira muito rápida, muito fácil, muito natural. Como é que funciona o cenário? Né? O cenário, ele é essa mistura toda que eu falei, mas em RPG também a gente se preocupou com a parte de regras. O Monte Cook, ele não deu muita ênfase para a regra aqui, não é que elas não existam, não é isso. Mas você percebe que na descrição do livro como um todo elas existem, mas não é a preocupação maior dele. O maior exemplo disso é como as coisas são resolvidas. Tá? Aqui eles chamam de tarefas e elas vão em um número de 1 a 10, aliás, de 0 a 10. E cada uma delas você vai triplicar por 3 o número, tá? Você vai multiplicar. Então, por exemplo, se eu te der uma tarefa de nível 2, então você sabe que você tem que tirar um número alvo, número 6. Você pega um D20 e joga. Tirou mais que isso, passou, simples assim, seja ela qual for. Então, se você pensar no número 10, o número máximo é um número 30, né? Que é tipo uma coisa lendária, épica, assim, nível Conan, lutar no meio do exército e sair vivo. E ainda com a mulher em cima do ombro. 30 não é algo impossível de tirar, por quê? Porque você ainda pode tirar o 20, né? Que é um sucesso absoluto, mais bônus de arma, de magia, ou de nanotecnologia, ou favorecimento divino, o que quer que seja. Então o livro ele te dá uma liberdade muito grande para isso. E ele também te deixa torcer um pouco as regras, né? Com 3 coisinhas aqui que ele chama de margem, esforço e qual que é a outra? Me deu um branquinho agora aqui, caraca. Bom, enfim. Aqui, reserva, margem e esforço. Então assim, essas 3 coisas servem para você acumular e gastar aqui da maneira como você achar melhor, ou seu nível de desempenho na tarefa e assim por diante. Então ele te deixa torcer um pouco as regras, mas dentro da realidade. Então assim, não é que o cenário queira ser realista. Ele te deixa fazer coisas impossíveis, mas com um grau de dificuldade palpável para ela não ficar fácil demais. Meu, muito, muito, muito bom. A New Order lançou bastante coisa desse livro. Tá? Vou tentar mostrar mais um pouquinho do livro aqui. Ó. Outra coisa também que eu amei. Aqui tá um mapa do mundo, né? Do nono mundo. Aí você fala assim, meu, isso aqui não dá pra ver muita coisa, né? Isso não é um problema. Tem um mapa aqui colado. Tá? Você pode arrancar, eu não quis arrancar para não destruir o meu. Gigante no final do livro, olha isso aqui. Acho que nem cabe aí na tela, tá? Tô até tentando segurar de um jeito aqui que eu não prejudique o mapa, ó. Enorme.
tá? Muito, muito, muito grande. Então assim, esse livro aqui, cara, é um esmero de produção, tá? Você vê que os caras tiveram todo um cuidado para lançar a coisa o mais bem cuidada possível. Eles já lançaram material de suporte também para o mesmo, ok? Então assim, se você não conhece Numenera e você está querendo conhecer um cenário diferente, com uma abordagem diferente, e se você gosta dessas obras que eu citei, né, onde envolva alta tecnologia, mas está com aquele pezão enfiado na magia tradicional, tiro certeiro, 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 certeiro da New Order. Eu até comentei isso no primeiro vídeo sobre RPG lá, falando do Dungeons & Dragons, que eu fiquei muito feliz, né, de ver que tem tanta coisa diferente no Brasil hoje. E a própria New Order, meu, eles lançaram isso aqui, lançaram Seventh Sea, lançaram Legend of Fire Rings, estão lançando Shadowrun agora, acabaram de fazer uma campanha, meu, ultra, mega, super bem sucedida. Foi um estouro a campanha dos caras. Então, meu, a gente tem muita coisa boa vindo pela New Order. Deixo aqui meus parabéns pros caras, meu. Primeiro eu já tinha virado fã dos caras pelo que eles fizeram com o Shadowrun Crossfire, que foi um jogo, assim, sensacional, sabe? Eu amo esse jogo, eu acho ele maravilhoso. É um card game dificílimo, mas você se sente lá trocando tiro, espremidão contra a parede, é difícil pra caramba. Agora estão lançando a expansão do próprio Crossfire. Tem que esse material de RPG aqui maravilhoso. Eu vou resenhar os outros livros que eles lançaram aí. Então é assim, conforme eu vou degustando a parada toda, eu vou trazendo aqui e apresentar para vocês. Não vou entrar em muitos detalhes, porque, como eu digo, né, o canal é direto ao ponto, então eu tento deixar as coisas aqui o mais compactas possível, tá? Mas deixa a super dica, cara, se você joga RPG ou se você está pensando em voltar a jogar, tem muita gente voltando a jogar, eu incluso. Super pedida, meu, garantidaço. Se você tá afim de fugir um pouco convencional, meu, super recomendo. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Para os próximos vídeos, vamos voltar à programação normal aí de sempre, beleza? Aquele abraço.